Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, estamos juntos. E nessa oportunidade, para compartilhar com vocês daquilo que é mais sagrado, daquilo que eu creio, de onde está baseado a minha fé, a minha firmeza, que é na palavra de Deus. Algumas foram as motivações que eu tive para escolher o texto que eu vou ler agora. Então vamos ler primeiro, depois eu vou falar quais foram os instrumentos que me levaram a escolher esse capítulo de hoje. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Estou lendo na Bíblia Revista e Corrigida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Bom, o que me fez então escolher esse texto de hoje? O primeiro deles é que todos aqueles que ministram a palavra de Deus, eles têm um grande amigo, um grande mestre, que é o nosso Espírito Santo que habita em nós. É Ele, uma das funções do Espírito Santo é nos instruir, é nos redarguir, é nos orientar, enfim, é o Espírito Santo, quando nós nos sujeitamos a Ele, é Ele que nos induz à escolha de um texto, porque somente Ele é capaz de saber quais são as necessidades daqueles que vão compor o auditório quando eles vão ouvir a palavra de Deus. Nós não temos essa capacidade de fazer isso. Somente o Espírito Santo é que pode, que sabe, que tem poder para fazer isso, porque é Ele que convence o homem da justiça e do juízo do nosso Deus. Esse foi um dos instrumentos. O outro foi que o nosso querido irmão Rondinelli, em uma das quintas-feiras, ele usou esse texto, e pelo tempo que ele era tão resumido, ele também trouxe uma reflexão resumida desse texto. E eu fiquei com essa mensagem na minha memória. Eu não consegui esquecer dele durante os dias que se seguiram. Trabalhando aqui, trabalhando ali, fazendo uma coisa e outra, lendo outros textos, esse texto continuou na minha mente. E é muito gostoso quando algo é ministrado sobre nós e que isso fique em nossos corações, para a nossa meditação.
Muito bem. E a outra é que na versão que eu uso, que é a Revista e Corrigida, ela tem um título em cima desse capítulo 5, que na minha Bíblia está dizendo aqui, a pesca maravilhosa. Bom, isso também me chamou muita atenção. O editor aqui, ele procura um título para esse capítulo 5. E o único título que ele encontrou foi exatamente este: uma pesca maravilhosa. Bom, isso me chama a atenção por quê? Bom, porque quando se fala de pesca, a gente está falando de algo comum, principalmente nós que moramos aqui numa cidade pesqueira, como é a cidade de Guarapari. Mas o que o editor aqui nos chama a atenção é para o fato de que essa pesca não é uma pesca comum, não é uma pesca rotineira, não é uma pesca daquela que os pescadores estavam acostumados com elas. Esta aqui é uma pesca totalmente diferente das demais que eram conhecidas por todos eles. E a questão também de, acompanhando a essa palavra pesca, temos também a palavra maravilhosa. Eu amo essa palavra maravilhosa, porque ela vem da palavra maravilha, que somente nas Escrituras, segundo um registro de um pesquisador, temos aqui mais de 81 vezes somente a palavra maravilha, repetida por diversas vezes nas Escrituras. Eu amo essa palavra porque ela aparece sempre quando as coisas que nós estamos diante delas estão acima da média, que elas ultrapassam as nossas expectativas. É algo que nos chama a atenção, é algo que nos deixa completamente fora do nosso estado normal. É algo que nos traz espanto, é algo que nos traz muita admiração, é algo que foge às nossas expectativas. Isso é algo maravilhoso. Não teríamos, talvez, no dicionário, palavras suficientes para poder dar a definição exata disso. Para que você tenha uma ideia, Davi passou por isso. Davi passou por esse momento de espanto, quando ele começou a pensar na forma em que ele foi gerado. No Salmo de número 139, ele diz que ele ficou admirado, ele ficou maravilhado por ver como Deus trabalhou maravilhosamente no ventre de sua mãe, entretecendo, ou seja, trabalhando e formando cada partícula do seu corpo. E depois, então, ele chega a declarar exatamente assim, que eu te louvo, Senhor, porque de uma forma terrível e tão maravilhosa, outra versão diz, que de uma forma tão assombrosa, o Senhor me formaste, o Senhor me criaste. É algo que trouxe a ele uma admiração extraordinária, a forma como ele havia sido criado. Vimos hoje também pela manhã, quando o pastor Gilson falando aqui, daquele texto tão maravilhoso da mulher samaritana, quando os discípulos deixaram o Senhor Jesus por um momento a sós, para ter um pequeno descanso, eles foram comprar pão para se alimentarem, porque já era meio-dia, e todos eles já estavam com apetite para se alimentar. E enquanto eles foram lá, Jesus começou aquele diálogo com aquela mulher. E quando eles retornaram, eles ficaram assustados, eles ficaram admirados por ver Jesus dando espaço para conversar com uma mulher em pleno meio-dia, e sendo assim uma mulher de uma vida um tanto duvidosa. Isso foi para eles um espanto. E primeiro também por se tratar de uma mulher samaritana, onde não havia nenhum tipo de relacionamento entre judeus e samaritanos, porque eles eram inimigos.
isso causou neles também um espanto. Mas a verdade é que esse texto é simplesmente maravilhoso, conforme está dizendo aqui o nosso editor, não é? A pesca é uma pesca maravilhosa, porque ela trouxe diante desses homens, desses pescadores, habituados à pesca, algo que eles nunca tinham presenciado, algo que eles nunca tinham visto, algo que eles não tinham ainda vivido em toda a experiência que eles tinham ali naquele ambiente. Muito bem. Então, o capítulo 5, ele inicia exatamente assim: é como eu gosto. Ele começa dizendo assim: e aconteceu. Lucas está narrando esse fato depois de uma pesquisa minuciosa. Ele está dizendo: o que vai ser relatado aqui não é uma fábula, não é uma parábola, não é um conto, é algo que aconteceu naqueles dias em que o Senhor Jesus havia destinado as suas atenções para aquela região ali da Galileia, de pessoas simples, humildes, uma região que havia uma quantidade imensa de habitantes, muitas cidades, muitos vilarejos, enfim, isso justifica o que nós vamos ler aqui logo a seguir, a quantidade de pessoas que foram atraídas até Jesus. Então isso é um fato, aconteceu de fato, não é algo tirado da mente de ninguém, não é uma ficção, não é uma história inventada, não é uma comparação, mas é algo que de fato aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Me chama a atenção aqui o fato também dessa grande multidão. Jesus está encurralado, jogado na parede, ele está apertado, porque era muita gente, né, que estava ali em volta dele. E diz o escritor sagrado aqui que Jesus estava sendo apertado por eles. Bom, isso é legal, porque a multidão, pelo menos dessa vez, elas não estão ali à procura de Jesus por qualquer outro interesse, como muitas vezes Jesus reclamou. Vocês estão aqui por causa do milagre que eu fiz, vocês estão aqui por causa da curiosidade de vocês, vocês estão aqui para ver mais milagres e sinais que possam acontecer, vocês estão aqui por causa do pão, que há pouco tempo eu multipliquei e alimentei a multidão, vocês estão aqui porque vocês querem ser curados de uma enfermidade, de um problema físico. Então havia muitos outros interesses, mas aqui não, nós vemos que essa multidão aqui, ela tinha um interesse diferenciado. Eles querem tocar em Jesus, eles estão naquele alvoroço todo, porque eles querem ouvir Jesus falar. Eles não querem somente tocar em Jesus, mas eles querem que Jesus toque neles. Eu posso imaginar que muitas mães levaram seus filhos, que muitos maridos levaram as suas esposas com um problema qualquer, que muitas esposas levaram os seus maridos diante de Jesus. Eles tinham um interesse mais profundo de estar ali. E nós vemos que multidões, nos nossos dias hoje, quando elas se formam e se aglomeram, elas fazem isso por muitas outras razões. Se tem um artista famoso, um cantor famoso, que vai oferecer um show qualquer, a gente vê ali que as pessoas ficam dias esperando obter ali um ingresso para poder ficar mais perto do seu ídolo. Vemos pessoas que enfrentam estádios de futebol com mais de 50, 60 mil pessoas para poder lá assistir uma partida de futebol. Vemos também que muitas pessoas se juntam para vir a uma reunião evangélica, chamada evangélica, mas que o interesse deles é apenas o momento onde os instrumentos estão tocando, onde o grupo de louvor está cantando, e que quando chega a hora em que é passada a palavra para o pregador, parece que muda completamente o tipo de interesse daquela reunião.
Muito bem, isso é muito grave, porque há pouco tempo fui pregar em São Paulo e fiquei hospedado na casa de uma pessoa, onde que por diversas vezes, desde a primeira mensagem na sexta-feira à noite, e dali por diante, ele sempre ficava falando sobre essa questão de que ele gostava sempre de pregadores que falavam no máximo de 10 a 15 minutos, que não havia necessidade de pregador falar 40, 45 minutos ou 50, falando sobre a palavra de Deus, que não há necessidade disso, que não é por muito falar que umas pessoas vão ouvir e entender um recado. Quando foi no domingo, eu fui forçado a questionar com ele. Eu falei assim: meu amigo, um pregador, quando fica hospedado na casa de alguém, ele precisa ser tratado de forma com que ele esteja bem fisicamente, que ele esteja bem alimentado, que ele esteja bem descansado, que ele tenha toda a estrutura psicológica para poder entregar a palavra conforme Deus ordena que entregue. E o Senhor está aqui o tempo todo servindo como um empecilho para que eu possa ter fluência na palavra e desempenhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Somente assim aquele homem pôde ser despertado do seu sono, porque eu acho que nunca teve coragem, alguém teve coragem de falar diretamente para ele, eu hospedado exatamente na casa dele. Eu falei assim: você está sendo um empecilho de Deus, para que eu possa fazer aquilo que Deus está me ordenando. Mas por que eu estou falando isso? Queridos, nós precisamos aprender por que os personagens bíblicos tiveram tantos destaques, por que muitos deles estão na galeria dos heróis da fé, por que homens chegaram tão próximos na intimidade deles com Deus, porque uma coisa ficou bem clara, e não só no comportamento e nas atitudes deles, como também naquilo que eles verbalizaram e declararam sobre o valor da palavra de Deus. Eu queria, pelo menos, que você me acompanhasse em algumas dessas declarações, para que você pudesse olhar isso um pouquinho com mais paixão. Abram comigo, Salmo 119, verso 11. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Gente, ninguém faz uma declaração dessa se não for verdade. Não há como você ser hipócrita a esse ponto. Não há como você mentir. Se você não gosta, você não gosta. Se você não gosta, mesmo não se manifestando, você vai manter isso para você. Mas se você gosta, não há como você reter isso. O salmista está dizendo que a palavra de Deus era para ele mais doce do que o mel. O que é que pode ser mais doce do que o mel? Ele está dizendo que é a palavra. Salmo 119, verso 5, o salmista também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em outras palavras, o salmista está dizendo aqui que ele não consegue dar um passo sequer, ele não consegue ver nada, absolutamente nada em seu caminho. Ele está declarando que ele não pode sair do seu lugar sem a palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é tudo que ele precisa para prosseguir na trajetória dessa vida. Salomão também não poderia deixar de expressar, em Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não é apenas parte da palavra, não é alguma palavra, mas Salomão declara no final da sua vida que toda a palavra de Deus, ela é pura.
não há mistura, não há nada que você possa encontrar nessa palavra que você possa reprovar ou rejeitar essa palavra. Por isso que ela é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Diz também Isaías, capítulo 40, versos 6 e 8. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Secam-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, vírgula, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Queridos, eu preciso amar isso. A Bíblia para mim não pode ser olhado como um livro qualquer. Eu preciso amar essa palavra. E a demonstração de amar é quando você enche a sua mente com aquilo que você ama. Você pensa sempre, o dia todo, constantemente, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Você tem prazer de pensar literalmente a maior parte do seu tempo naquilo que você ama, na pessoa que você ama. A palavra é assim. Muito bem. Isaías capítulo 58, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. É claro que depois de eu ler uma expressão dessa, como Isaías está dizendo aqui, eu não posso ir para um outro lugar, senão trazer um paralelo, trazer uma confirmação da palavra de Isaías, também lá no Novo Testamento, onde o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim como essa chuva está caindo, o profeta Isaías disse, assim é a minha palavra, a palavra de Deus. É impossível essa chuva que está caindo aqui, ela não ser eficaz. Ela vai voltar novamente em forma de vapor para as nuvens, mas o efeito dela ficará aqui. A semente vai brotar, a planta vai crescer, a planta vai produzir os seus frutos, e nós vamos nos alimentar com os frutos que surgirem dos efeitos da chuva. Tanto o profeta Isaías, como também o escritor aos Hebreus, está dizendo assim, olha, esta palavra é eficaz. Não importa se você vai aceitar ou não, ela é eficaz, ela vai fazer o que lhe apraz fazer. Não há como você se desvencilhar dela, não há como você ignorá-la, não há como você desprezá-la. Você pode ter o comportamento que for, mas ela vai ser eficaz. E todos nós vamos ser julgados por aquilo que ouvimos desta palavra, que é eficaz. Você pode fechar os ouvidos, ela vai entrar em você. É a palavra. E é por esta razão que esse capítulo 5 me chama a atenção, porque o que atraiu essa multidão até Jesus não foi os hinos que estavam sendo cantados ali à beira do lago de Genezaré. O que atraiu essa grande multidão não eram os instrumentistas que estavam lá à beira do lago tocando com as suas orquestras famosas para poder atrair aquela quantidade de gente, para que Jesus pudesse ter um momento para dar uma palavra para eles. Não. Leia na sua Bíblia. O que é que atraiu aquela multidão naquele dia? Todos foram ali para ouvir a palavra de Deus.
Queridos, eu fico admirado, eu fico feliz quando eu vejo que as pessoas vêm para uma reunião. E elas vêm aqui e elas encontram muitos outros atrativos. É lindo demais quando a igreja canta. É lindo demais quando a igreja ora. É lindo demais quando a igreja está naquele movimento de louvor, de extravasar a alma. Mas não existe nada comparado com a palavra. Absolutamente nada. Porque é ela que vai sustentar você. É ela que vai botar você no eixo. É ela que vai tratar do seu pecado. É ela que vai trabalhar na sua consciência. É ela que vai trabalhar nos seus erros. É ela que vai aplaudir as suas virtudes. É ela que vai bater palma para as coisas boas que você faz. Mas é aquela que vai trazer você para o caminho quando é necessário. É aquela que te corrige. É aquela que te pergunta o tempo todo: onde você estava? O que você está fazendo? Como é que você está lidando com os conselhos que vêm de Deus? É muito bacana essa passagem. Eles estão ali porque eles querem ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré. Conhecido também por outros nomes, como Mar da Galileia. Chamado de mar não porque a água era salgada como as nossas, mas chamado de mar pela extensão de muitas águas. Era 11 quilômetros de largura, por 21 de extensão de comprimento. Era imenso. E Jesus escolheu aquele ambiente ali. E eu fico também apaixonado pela forma como Jesus lidava com o seu dia. Ele gostava de ambientes assim. Ele gostava da natureza. Porque quando Jesus estava diante daquilo, de toda a natureza, ele estava diante daquilo que ele mesmo havia criado. Porque a Bíblia diz que nada do que existe sem ele se fez. Então agora ele está ali, diante daquele lago imenso. E conforme diz o escritor sagrado, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Isso é algo também que me chama bastante atenção. O mar é imenso. Segundo um estudioso da época, ele chega a dizer que naquela área, em toda aquela extensão do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades também, que era um outro nome, dado aquele lago, passava-se ali, costumeiramente, mais de 4.000 embarcações. Então não era um lugar pouco frequentado de apenas alguns barquinhos. Mas entre todas essa quantidade imensa de embarcações que passavam ali, muitos navios de guerras do Império Romano desfilavam por aquelas águas, demonstrando poder e até mesmo em muitas outras batalhas que por ali já tiveram. Também muitos outros barcos, pequenos e grandes, porque toda a Galileia quase que dependiam da alimentação que vinham daquele lago. Era um lago muito fértil, onde muitos peixes eram pescados ali e traziam e fazia com que naquela região houvesse um grande comércio de peixes. Muitas casas eram alimentadas e muitos pescadores dependiam daquele lago. É ali que Jesus está. E ainda diz o historiador que, além de tudo isso, havia também Herodes, que gostava de mostrar a sua fama, o seu poder e a sua glória. Ele tinha muitas embarcações que ele mandava enfeitá-las para poder desfilar ali o tempo todo. Então eram muitas embarcações. Mas você observou que os olhos de Jesus não fixou em nenhum de outros barcos, a não ser em apenas 2 barcos. Parece coincidência, não é? Mas não é coincidência.
Jesus poderia olhar para todos os outros que certamente estavam passando naquele horário, mas o que chamou a atenção dele foram apenas 2 barcos. Sabe o que eu fico pensando quando eu me deparo com um texto assim? É que às vezes muitas reuniões e muitas movimentações são feitas para poder alcançar muita gente. Já fizemos isso aqui várias vezes. E hoje, quando esse culto aqui foi preparado, agora à noite, foi preparado não pensando em apenas uma pessoa. Foi pensando em 5, em 10, em 15, em 20. E gostaríamos que esse templo estivesse completamente cheio, para que todas as pessoas fossem alcançadas. Mas às vezes, toda uma movimentação é feita, não somente aqui, numa igreja local, numa liderança local, mas também toda uma movimentação é feita no céu, por apenas uma pessoa. E às vezes a gente pode ficar até um tanto que decepcionado com relação a isso, se nós não tivermos conhecimento do que é uma pessoa para Deus. Não é? Uma pessoa para Deus. Às vezes todo esse culto foi feito pensando somente em você. Jesus poderia olhar para centenas e centenas de barcos, e de muitos navios maiores, mas a Bíblia está dizendo aqui que os seus olhos, a sua visão está focada em apenas 2 barcos. 2 barcos. Em uma extensão de 11 quilômetros de largura por 21 de comprimento. Ele fixa os seus olhos em 2 barcos apenas. Quem sabe, querido, você que veio essa noite, quem sabe que tudo hoje está sendo preparado para você. Porque a Bíblia diz que há festas nos céus. Não é por centenas e centenas de pecadores que se arrependem, mas apenas por um pecador que se arrepende. Não importa quem você seja, não importa a sua classe social, não importa quem e o que você já fez nesta vida, o que importa é que você dê lugar para Ele, que você receba o olhar dEle, porque Ele está focado em você, somente em você. É por isso que a Bíblia diz que se hoje você ouvir a palavra, a voz do Espírito Santo, não feche o seu coração, porque o foco de hoje da palavra é única e exclusivamente você. Jesus olhou para esses 2 barcos, e aí entre os 2 barcos ele escolheu um, para poder entrar dentro desse barco. Parece que agora que há uma separação entre os 2 barcos. Jesus separa os 2, Jesus entra em um, e Jesus pede que o dono desse barco se afaste um pouquinho da praia, da margem da praia, e vai um pouquinho mais, para que ali, assentado talvez na popa do barco, ele pudesse ter uma forma com que a sua voz pudesse alcançar aquela multidão. E agora, ele vai fazer exatamente aquilo que ele mais sabe fazer, e o que ele mais fez na sua vida. Ele afasta para esse lugar, e estavam ali 2 dos seus barcos, estavam ali lavando as suas redes. Então Jesus entrou nesse barco e pediu para eles afastarem, e ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele vai ensinar aquela multidão. Fiquei aqui pensando, parei aqui um pouco, por um tempo, e fiquei pensando aqui, o que Jesus ensinou naquele dia? Qual foi o tema? Aqui não fala sobre o que Jesus falou, ele afastou um pouquinho da terra, assentando-se no barco, ele ensinava toda aquela multidão. Não sei qual foi o tempo que ele usou, não sei qual foi o tema que ele falou, não sei sobre o que ele ensinou,
Qual foi a sua doutrina naquele dia? Mas uma coisa eu sei, que todos os ensinos de Jesus, ele tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa vida prática, com o nosso ir e vir. Todos os ensinos de Jesus têm tudo a ver com as escolhas que nós fazemos, com as decisões que nós tomamos. Nenhum ensino, nenhuma doutrina saiu da boca de Jesus sem primeiramente que ele não tivesse autoridade para ensinar, porque ele não somente ensinava, mas ele vivia o que ensinava, ele conhecia profundamente o que ensinava. É muito legal, né? É o que nós estamos fazendo hoje. Creio que nós estamos aqui atraídos pela palavra dele. E nem sempre aquilo que Jesus ensinava era aquilo que as pessoas também gostariam de ouvir. Esse é o propósito de um ensinador. Estamos vivendo um momento muito complicado com relação a isso. Os pregadores estão se moldando aos ouvidos das pessoas. O importante é que haja discípulos, o importante é que hajam frequentadores, o importante é que a igreja cresça em número de pessoas, mas eles não estão muito preocupados com a qualidade das pessoas que estão formando. É por essa razão que estamos tendo muitos e muitas pessoas que confessam serem crentes, mas que ainda estão vivendo na superfície, na superficialidade do Evangelho, ainda não conseguiram ter consistência de fé absoluta, de uma conversão sincera, verdadeira. Fico preocupado com as pessoas que confessam serem crentes, que confessam um dia ter se decidido a Cristo, mas que não houve nenhuma evolução na vida deles, não crescem em oração, não crescem no conhecimento da palavra, não amadurecem como na experiência de convivência, de relacionamento, tanto com pessoas, como com compromisso, como com ministérios. Como estamos enfraquecidos nesse aspecto. Como é difícil a igreja hoje ter um conselheiro, uma conselheira de credibilidade e de confiança para que pudesse ser uma referência para a igreja e para os frequentadores da igreja. Estamos escassos disso. Parece que quanto mais as pessoas vão envelhecendo, pior elas ficam. Quanto mais avançam na idade, quanto mais na superfície estão do crescimento e do amadurecimento espiritual. É por isso que os nossos líderes escolheram esse tema sobre intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus se não houver um relacionamento de receber os ensinos, as doutrinas de Jesus e colocar em prática. Uma certa vez, Jesus pregando para uma grande multidão, muitos que ali estavam disseram: duro para nós esse discurso. E a partir daquele dia, muitos desistiram de Jesus, porque a palavra mexia com os seus interesses. Jesus focou em 2 barcos, mas também ele estava preocupado com a multidão que estava ali ao redor. E se eles foram para ouvir a palavra, eles ouviram naquela oportunidade um ensino. Certamente, eu quero aqui me atrever a ser um tanto ousado em dizer que eu posso imaginar que o discurso de Jesus naquela oportunidade tinha tudo a ver com aquela pesca, tinha tudo a ver com aqueles peixes. Jesus, na sua multiforme sabedoria, certamente o ensino dele estava baseado ali naquele grande lago ali de Genezaré. Não somente com a superfície, com aquilo que eles estavam avistando, mas com aquilo que eles não estavam vendo, que era o que estava no fundo daquele lago de Genezaré. Pedro e o seu irmão André eram donos do primeiro barco em que Jesus entrou.
E João e o seu irmão Tiago, junto do seu pai Zebedeu, também era dono do outro barco. Parece que eles eram sócios numa empresa de pescas. E Jesus estava observando que eles voltaram da pescaria e estavam lavando as suas redes para guardar e preparar para a outra noite. E Jesus observou que, na sua visão, de que eles estavam decepcionados com o trabalho, que levou a noite toda, porque geralmente eles eram mais bem-sucedidos na pesca durante a noite e não durante o dia. Mas o dia havia amanhecido e eles voltaram decepcionados, porque naquele dia, naquela pescaria, eles não pegaram absolutamente nada. As redes voltaram vazias. E Jesus, habilidosamente, estrategicamente, primeiramente, ele deu o ensino. Para depois, então, ele mostrar na prática o que ele havia ensinado. Aprenda aqui uma grande lição, de que tudo nesta vida, não importa aquilo que você conseguiu angariar durante o dia com o seu trabalho. Foi muito ou foi pouco? Ou foi até nada? Muitas vezes trabalhamos exaustivamente um dia inteiro, a semana inteira e um mês inteiro, e acontece alguma coisa, você bate o seu carro, ou então aconteceu uma avaria nos seus pneus, alguma coisa aconteceu que veio de forma surpreendente, e você teve que gastar tudo que você ganhou e um pouco mais daquilo que você ganhou naquele mês. O resumo de tudo é que não sobrou nada. Mas o que eu aprendo aqui é quem é que está por trás de tudo isso e que pode modificar completamente aquilo que trouxe a você o desânimo e tirou de você toda a sua esperança para o momento que você está vivendo. Há um cântico que as crianças cantam e que de vez em quando eu tenho essa música no meu repertório, uma música que diz assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E ele provou isso. Todas as vezes que Jesus esteve dentro de um barco, ele provou que com ele tudo vai muito bem. E é isso que ele faz. Ele contraria os discípulos, ainda não discípulos, mas pretendentes no plano de Jesus para fazer deles não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E Jesus então, depois que terminou o discurso, Jesus virou para eles e disse assim, verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus ele começa a mostrar aqui que as falhas estão nos recursos destinados a nós. Não é por acaso que Lucas está fazendo um registro aqui bastante interessante. Jesus parece que está mandando eles irem para um lugar mais distante do que eles haviam ido. Ele chama aqui, numa linguagem de pescadores: vai-te ao mar alto. Vai um pouquinho mais à frente. Vai um pouquinho mais longe. Esse é o primeiro detalhe que eu vejo aqui. Às vezes nós não estamos no ponto determinado para poder ser alcançados
pelas mãos do Senhor. Há bênçãos que ele diz assim, toma, mas há outras que ele fala assim, vem cá. É como um pai está dizendo para o seu filho, meu filho, vem até aqui, corre, vem até mim, se você chegar até mim eu te dou isso. Às vezes o Senhor faz isso com a gente. Tem umas não, que ele simplesmente despeja sobre nós, como essa agora da chuva. Ele não perguntou a você se você queria ou não, ele simplesmente te deu essa bênção da chuva. Mas tem outros que o Senhor fala assim, vem aqui, vem até mim, eu estou te esperando aqui. Vai mais alto, vai um pouquinho mais. E a ordem de Jesus era o seguinte, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Essa é uma das partes mais bonitas do texto. Primeiro, Pedro declara a ele de que ele havia feito a parte dele. Trabalhamos a noite inteira. E ele confessa, ele abre o seu coração, não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está falando, então nós vamos obedecer a sua ordem. Nós vamos fazer exatamente como o Senhor mandou. Mas você sabe o que nos leva a uma obediência? É quando nós reconhecemos o que Pedro reconheceu. Pedro está reconhecendo, assim como Nicodemos reconheceu logo de primeiro, quando ele esteve com Jesus. Eu sei que tu és mestre. Eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for de Deus. É exatamente isso que Pedro diz. Pedro, antes de declarar a sua palavra, ele diz, mestre. Ele reconheceu os ensinos que Jesus havia dado, ali, à beira da praia, dentro do seu barco. Ele apreciou todas as palavras de Jesus, e viu que nas palavras de Jesus havia poder. Que ali não estava somente alguém que conhecia ele, como eles, apenas por cima, a superfície do lago de Genezaré, mas aquele que conhecia também lá no mais profundo, aquele que sabia onde estavam os peixes, de que lado estavam os peixes, onde estavam os peixes, o Criador de todas as coisas, mestre. Esse é o problema, né, queridos? A gente não consegue obter muitas coisas no nosso relacionamento com o Senhor, porque a gente ouve o tempo todo. Não existe ensino se ele não é aplicado à sua vida. Não existe doutrina nenhuma que possa ser válida se você não colocar em prática na sua vida. Se você não tomar a decisão de poder seguir os conselhos, doutrina é ensino, é conselho prático para a sua vida. Se você não reconhece quem é o ensinador, muito menos você vai colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. Não há ensino se ele não é absorvido. É necessário colocarmos em prática. É como você vai ao médico. O médico vai trazer a você, perante os exames, o diagnóstico, o problema que você tem, qual é a sua enfermidade. E então ele vai pegar, ele vai fazer uma receita e vai indicar para você os medicamentos que você tem que tomar. Daí para frente, é com você. Não vai adiantar nada você levar a receita para casa, e se você não for à farmácia, adquirir o medicamento e tomar o medicamento. Assim é a doutrina, assim é o ensino. Pedro aqui aprende. Eu quero dizer para você que não é a primeira vez que Jesus aparece a Pedro, essa é a segunda vez. O Senhor Jesus já havia aparecido para ele, e ele já, e o seu irmão, e também João e o seu irmão, e Tiago,
haviam já deixado as suas redes e seguido a Jesus, mas parece que houve alguma coisa que aconteceu no percurso e eles retornaram às suas atividades normais. Jesus está dando a segunda oportunidade para eles. Gosto dessa parte também, né? Jesus ainda não desistiu de você. Eu sou uma pessoa que Deus me deu um dom muito especial. Eu tenho uma psicologia muito importante do percurso de cada uma das pessoas que frequentam aqui. Eu sei o perfil de cada uma. Eu sei quem pode produzir e que não está produzindo. Sei quem pode ser melhor e não é porque não quer ser. Sei quem não quer absolutamente nada e que é apenas questão de tempo, uma hora vai embora. De todos que já foram, nenhum para mim foi novidade, nenhum causou espanto. Eu falei assim: nossa vida, perdemos essa pessoa. Não, eu sabia que uma hora ele ia embora. Isso não é uma profecia, não. Isso não é algo místico, não. Isso é algo de conhecer as pessoas que relacionam no meio desse aprisco. A gente vai se identificando com a pessoa, a gente vai observando a pessoa. A gente sabe que alguns são apenas questão de tempo, é uma temporada, é apenas uma colônia de férias, uma hora vai embora. Não há o que fazer para segurar, a gente faz de tudo para segurar, mas não vamos conseguir fazer isso, porque nem Jesus conseguiu segurar ninguém. Porque ficar é uma questão pessoal. É como Pedro: para onde eu vou? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não tenho para onde ir. Você sabe por que eu estou aqui há 50 anos? Você sabe por que eu estou aqui há 50 anos? Porque eu amo. Eu amo esse lugar. Eu amo esse ambiente. Eu amo as pessoas. Eu sei como cada pessoa chegou aqui. É exatamente isto que está acontecendo aqui nesse capítulo 5. Jesus está dando uma nova oportunidade, porque Ele viu em Pedro uma pessoa que tem capacidade de influenciar a vida das pessoas, tanto negativamente como positivamente. Se Pedro falasse para os seus colegas: vamos pescar, todo mundo ia pescar com ele. Hoje vamos tirar folga, todo mundo ia tirar folga com ele. Hoje vamos lavar as redes, todo mundo iria lavar as redes. Hoje nós não vamos para o alto mar, nós vamos ficar aqui na margem, todo mundo ia ficar com ele. Você já pensou se você influenciasse pessoas positivamente, que potência você seria nas mãos de Jesus? Jesus sabe que Pedro é assim, e é por isso que Jesus entrou no barco de Pedro, porque através de Pedro ele iria abençoar a vida de muita gente. Não é por acaso que quando você chega em Atos dos Apóstolos, você vai ver Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, ele abrir a sua boca e pregar o Evangelho pela primeira vez, e quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo com a sua mensagem. Jesus sabia disso. Jesus não conhecia somente as profundezas do mar da Galileia, Jesus conhecia também as profundezas do coração de Pedro, assim como conhece o seu. Pensa em você, se você fizesse um pouquinho mais. Pense um pouquinho mais, se você se preocupasse mais com a igreja, se não seria melhor? Como você iria abençoar os outros? Pensa no que você poderia fazer. E então Pedro
ele obedece a Jesus. Ele obedece por quê? Porque ele chamou Jesus de mestre. Mas ele vai crescendo nesse capítulo 5. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Você observa agora por que essa pesca não é uma pesca comum? Ela é simplesmente maravilhosa, porque ela trouxe a esses pescadores um espanto total e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Você percebe agora quem é que aparece? Antes, estamos focados, o texto começa com 2 barcos. Depois Jesus foca em um só. Mas agora, os 2 barcos estão se juntando novamente. Antes você tem 2 barcos que estão lavando a rede, decepcionados com a pescaria, porque não pescaram nada. Agora você tem novamente os 2 barcos. Porque Jesus não abençoou somente o barco onde Pedro estava, mas foram tantos peixes que as redes estavam se rompendo e precisou de chamar o outro barco. E o outro barco também foram cheio dos peixes que foram pescados pelo barco de Pedro. Eles não poderiam sozinhos trazer tantos peixes. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Você consegue identificar isso aqui, esse crescimento de Pedro? Primeiramente, ele chama Jesus de mestre, dizendo: Senhor, eu creio no ensino, eu creio na doutrina do Senhor, o Senhor tem razão, eu preciso entender, eu preciso praticar as suas palavras. Agora, depois do milagre, ele chama Jesus não mais de mestre, mas chama Jesus de Senhor. Agora não é só um ensinador, mas é o seu Senhor. Senhor é aquele que governa a sua vida. Pedro não tem outra alternativa, ele se rende a Jesus. Quem sabe você tem Jesus apenas como um mero ensinador, mas ainda não tem como Senhor. Irmãos, como esse texto para mim hoje tem tanta valia? Porque eu preciso me alimentar disso. Eu preciso que aconteça um milagre na minha vida. E eu não sou egoísta de pensar de que todos vocês que estão aqui, em alguma área da vida de vocês, vocês estão pedindo, por favor, para que Deus faça um milagre na sua vida. Você viu aqui que não há nada impossível para Deus. O que existe impossível para Ele? Os recursos dos pescadores acabaram, eles estão lavando as redes e vão ancorar o barco. Jesus faz o contrário. Não. Coloque a rede de novo. Vai para o alto do mar. Pode lançar a rede. Lance a rede. E as redes vieram cheias. São pescadores que estão acostumados a pegar peixes, mas eles nunca viram aquilo. Eles nunca pescaram tanto peixe na vida deles. Eles nunca tinham tido uma experiência dessa. Você percebe que na primeira vez Jesus os convidou para poder segui-los, mas eles, naquela oportunidade, eles não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Eles precisavam de um milagre. Eu já falei isso aqui e volto a repetir, irmãos. Não tem vida melhor. Não vai ter vida mais santificada, não vai ter vida mais positivamente em todas as questões. Não vai haver mais intimidade com o Senhor, enquanto você não tiver essa experiência com Ele. Para conhecer Jesus, Ele tem que te tocar. Ele tem que te machucar. Tem que haver um milagre, tem que haver um toque dEle em você. Senão, não vai adiantar. Você vai continuar a vida inteira na superfície.
Não existe, me aponta aqui qual foi o servo de Deus aqui que não foi moído, que não foi espremido, que não foi pisado, que não foi encurralado, que não foi preso, que não foi morto, para serem pessoas como foram, chegar tão longe na presença de Deus. Pescaram a noite inteira, estão exaustos, cansados, já sem vigor, sem vontade de fazer mais nada. Eles querem ir para casa dormir. Jesus pega, vai, joga a rede de novo. É sacrifício. Está pensando que você viver vida cristã é fácil? É desafio toda hora. É mais chamados para você desistir e ter decepções do que prosseguir. Não é fácil. Somos provados literalmente em todos os setores da nossa vida. Joga a rede. Pedro, ele faz uma declaração aqui muito interessante, né? Porque ele fala: Senhor, eu sou pecador. Não fica perto de mim, não. Pedro não está querendo que Jesus fique longe dele, mas ele está aqui usando aqui de uma metáfora, de uma declaração profunda do seu coração, do seu interior, que ele não era digno do que Jesus estava fazendo por ele. E isso é muito importante na nossa vida. Enquanto eu não descobrir que eu sou um doente, enquanto eu não descobrir que eu sou um alcoólatra, enquanto eu não declarar de que eu estou com um problema seríssimo na minha alma, eu não vou ser alcançado pelo Senhor. Uma pessoa só pode ser tratado a partir do momento que ele confessa que ele é dependente. Eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Você nota que a palavra espanto, ela retrata exatamente a definição do que é maravilhoso. É algo que nos traz admiração, não é algo que estamos acostumados a ver todos os dias. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você nota que uma conversão, quando ela é verdadeira, você não vai ter muita dificuldade de ir deixando as coisas que passam a ser tropeço na sua vida. Eu tenho falado bastante sobre isso aqui, né? Embaraço é uma coisa, pecado é outra. Tem muitos embaraços que estão impedindo você de evoluir, de chegar mais perto. Eu sempre tenho falado para o Rondinelli, chega mais para frente, senta nas cadeiras mais da frente, encosta nos seus pastores, encosta nos seus líderes. Rondinelli, fica mais perto. Tenho falado isso para os pais, para a família de Rondinelli, não ficam distantes, vem para perto, não perca as reuniões, procura saber, tira dúvidas, faça perguntas, não deixa nada pairar na sua mente que possa ser embaraço para o seu crescimento. Estamos, queridos, no final de tudo. O tempo nosso está acabando e você não está percebendo. O tempo está acabando, gente. Não tem mais nada para acontecer nesse mundo. Todas as evidências mostram que nós estamos chegando no final. O mundo está maduro para o juízo de Deus. Está vendo aí?
um aquecimento global, que todos estão extremamente preocupados, e a tendência é só aumentar. Não há mais como reverter isso. É bíblico. As pessoas não estão suportando 38, 39 graus, ou lá em Cuiabá, acima de 40. Isso vai aumentar. O que é mais que você está esperando o quê? Então que essa noite, essa palavra possa trazer para a gente não medo, não tristeza, mas trazer para nós uma motivação ainda maior. Que bom saber que os olhos de Jesus estão destinados a todos nós nessa noite, Nós somos esses barquinhos, e Jesus não quer ficar apenas de fora desse barco, Ele quer entrar dentro do barco com a gente, e aí nós vamos poder cantar, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, amém?